Para você que investe em banco, hoje nós vamos falar sobre renda fixa, títulos bancários. Títulos bancários são quatro classes de ativos normalmente muito usada por empresas e pessoa física que ainda não procuram muito sofisticar seu investimento ou procuram investimento de um grau bem superficial, primeiro nível do estágio. Quais são os investimentos bancários hoje muito distribuídos no mercado? CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, RDB, Recibo de Depósito Bancário, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, e LCI, Letra de Crédito Imobiliário. A parte importante é que dois desses ativos são tributados, dois desses ativos não são tributados. Isso é muito importante, principalmente quando o investimento é para uma pessoa jurídica, porque a isenção dos investimentos hoje em renda fixa, elas acontecem somente para a pessoa física. Eu vou te explicar o porquê. CDB é a emissão do banco, então, poxa, eu comprei um CDB do banco Laranjinha. Significa que o teu risco é este banco e você tem um seguro FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é até 250 mil por emissor. Você tem uma segurança a mais, você tem a segurança do Banco Laranjinha, mais uma segurança de 250 mil. O que significa isso? Banco Laranjinha quebrou, eu tenho 270 mil. 250 é assegurado. Os outros 20 mil, que completariam os 270, dependerá de diversas análises, desde jurídica, busca por garantia, e aí demora um pouco mais, envolve outros processos, desde uma recuperação, uma falência, envolve outros assuntos jurídicos que hoje a gente não vai conseguir estender muito aqui. RDB passa pela mesma classe de risco, e aí nós vamos falar dos isentos, letra de crédito do agronegócio. Ou seja, o banco faz o empréstimo para você, você na ponta como investidor, e você tem isenção do imposto de renda sendo pessoa física. Letra de crédito imobiliário. O banco também faz esse mesmo empréstimo através do seu capital e você investe e tem a isenção do imposto por ser uma pessoa física. Poxa, Guilherme, mas sou empresário, tenho dinheiro na minha empresa, tenho dinheiro na minha pessoa física, achei extremamente rentável esse investimento na minha pessoa física, porque eu não pago imposto, peguei num cenário que o juros está caro, por que eu não posso investir na minha empresa e ter o mesmo benefício? Simplesmente porque quando você faz investimento tanto na letra de crédito do agronegócio, que é a LCA, ou a letra de crédito imobiliário, que é a LCI, você está fazendo um papel que era para o governo fazer. Você está fazendo um investimento que era para o governo fazer esse investimento, que é infraestrutura. Ou você está subsidiando o agro, por isso que esse dinheiro é captado por um banco e muitas das vezes destinado direto para um projeto ou para uma empresa, ou você está subsidiando a parte de infraestrutura imobiliária. Num país de uma economia muito equilibrada, quem faz esse papel como um incentivador ou investidor na infraestrutura do país é o governo. Logo que o governo te dá o benefício na pessoa física como uma troca de favor. Então eu invisto meu capital próprio, tenho isenção de imposto. Se uma empresa investir, ela vai ter o mesmo benefício? Não tem. Por isso que, quando a gente faz uma alocação para uma empresa, normalmente, para esse investimento mais tradicional, que vai ficar por um período ali superior a 10 a 15 dias, a gente vai para o caminho de um CDB ou fundo de investimento de liquidez. Lembrando que tanto o CDB quanto o fundo de liquidez, eles possuem uma alíquota de IOF, Imposto sobre Operação Financeira, nos primeiros 30 dias. Ela começa, para vocês terem ideia, com 96% sobre o lucro e ela acaba sendo diluída numa tabela regressiva ao ponto que no 30º dia em diante não existe IOF e o cliente só paga por imposto de renda. Legal. Acabou o IOF, estou na minha primeira janela semestral. Qual que é o imposto que a minha empresa vai pagar sobre o CDB que ela investiu? 22,5%. Com um ano, ela paga 20%, sempre sobre os ganhos. Com um ano e meio, ela paga 17,5%. Com 2 anos, ela paga 15%. Legal, professor Guilherme, mas eu fiquei 4 anos. Qual que é a minha alíquota de imposto de renda? Será os mesmos 15%. Com 2 anos, essa alíquota se torna definitiva. Você pode ficar 20, 30, 40 anos, a alíquota é a mesma. Então, vale uma reflexão que meu cliente tem 2 milhões para investir, mas ele precisa de um capital de giro de 500 mil reais. E esse capital de giro normalmente ele usa de uma semana para outra. CDB é a melhor alternativa? Não. Existem outros instrumentos, né, renda fixa, com o mesmo grau de risco de um CDB, de um crédito de um banco, que é a compromissada. A compromissada nada mais é que o banco compra ativos isentos,
pode ser CRA, CRI, ou até mesmo uma debênture incentivada. Ele faz o crivo de risco, ele incorpora esse ativo dentro da tesouraria dele e ele te dá uma liberdade de investir nesse ativo livre do IOF, que é o maior detrator da tua rentabilidade nos primeiros 30 dias. Então, o cliente hoje que vai ficar posicionado no investimento para suprir ali uma necessidade quinzenal, semanal, só para o dinheiro não ficar parado em conta, a compromissada é uma excelente alternativa. E lembrando, a compromissada ela tem tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. No mercado, de forma geral, os bancos não oferecem tanto, até porque o spread para o banco ele é baixíssimo. O banco ganha ali dinheirinho contado no dia, um percentual do CDI, pelo período que o cliente ficar posicionado, ficar aplicado, mas para o cliente é extremamente vantajoso. Num período de uma semana, chega a dar 4, 5 mil por cento do CDI, simplesmente por não ter a cobrança do IOF. Mas vale ressaltar também que compromissada, passou desse período, acaba sendo prejudicial. Então tem que ter um ponto de atenção muito grande, você investidor ou você profissional, quando for recomendar uma alocação de carteira em renda fixa, para não confundir essa questão dos prazos. Um CDB que você fique posicionado por 15 dias, ele não vai te render nada, se duvidar menos do que a poupança, dependendo da taxa de juros. A aula de hoje foi um resumo bem básico sobre renda fixa, ativos bancários. Na próxima aula a gente vai desmembrar cada uma dessas alternativas. Vou trazer para vocês também alguns exemplos práticos entre rentabilidade num desses ativos isento, a rentabilidade no tributável, como que performaria a compromissada por uma semana, por 2 semanas, versus um CDB ou versus uma aplicação automática, que é a realidade do dia a dia. Peço então que vocês continuem com a gente através do YouTube, da nossa plataforma. Por lá a gente vai começar a estender bastante este conteúdo, para que a gente tenha um conhecimento ou na hora de alocar, ou até mesmo na hora de recomendar para um terceiro. Siga no nosso canal, siga no YouTube, no Instagram e em breve na plataforma educacional. Agradeço a presença de todos. Obrigado.